Olá, vamos então para mais uma aula. Quero orar com as irmãs. Querido Deus eterno Pai, nós iremos agora, Senhor, estudar a Tua Palavra e pedimos ao Senhor para que Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender, ó Pai, as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua Palavra. Usa as nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Nós estamos hoje terminando a segunda epístola de Paulo a Timóteo e eu não me canso de dizer como eu estou feliz em estudar essa carta, o quanto eu tenho aprendido. E só para relembrar um pouquinho desse contexto, né, como se fosse uma carta de despedida. Esse é possivelmente o último texto que Paulo escreve. E é como se fosse uma carta de despedida, né? Paulo já sabia que ele estava condenado, então ele já sabia que ele iria morrer. Então ele escreve essa carta a Timóteo. Eu fiquei pensando, né? Como seria a nossa carta? Se eu soubesse que eu iria morrer, como seria essa carta? Para quem eu escreveria uma carta? Quais conselhos eu deixaria? Né? Então, pensando nesse sentimento, né? Paulo escreveu com esse sentimento. Ele sabia que o fim estava próximo, sabia que ele iria morrer. Então, ele escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar o 3 e o 4, finalizando o livro. Como eu gosto de falar, pega um papel, pega uma caneta para anotar. Então, 2 Timóteo 3. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Não parece que Paulo escreveu isso em 2021, gente? Que texto. Versículo 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. É incrível como esse texto parece que foi escrito para a nossa atualidade. Né? Então, aqui, uma continuação do capítulo 2, que Paulo vai exortando Timóteo, orientando Timóteo daquilo que é importante que ele ensine para a igreja de Éfeso. Então, aqui no capítulo 3, Timóteo é exortado a cumprir inteiramente o seu dever como evangelista, pregando a palavra com paciência, pregando e exortando. E ele deve fazer isso por 2 motivos. Primeiro, no futuro, o povo tornar-se-á impaciente a respeito da doutrina sã e irão rejeitá-la. Né? Nós vimos isso na primeira carta, e agora na segunda carta também. A igreja de Éfeso era uma igreja difícil, uma igreja que estava com uma série de problemas.
Então, essa foi a intenção de Paulo de deixar Timóteo ali. Então, Paulo seguiu a viagem e falou, olha, Timóteo, você vai ficar na igreja de Éfeso para firmar essa igreja na sã doutrina. Sã doutrina. Então, essa menção, ela aparece várias vezes, tanto em 1 Timóteo quanto em 2. Mantenha a sã doutrina, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O ministério de Paulo está perto do fim, e ele confia que Timóteo continue a sua obra tanto quanto possível, né? E essa realidade do que a gente vê aqui, e a gente pode claramente comparar com os dias que nós estamos vivendo. Versículo 10. Paulo exorta o seu filho espiritual. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimentos, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Então, Paulo aqui, ele confirma mais uma vez, né? E diante de tudo isso, Timóteo, desde a sua mocidade, foi se mostrando um rapaz diferente, um rapaz separado, um rapaz que provavelmente, né, pelo que a gente lê nas escrituras, foi provavelmente um rapaz que alegrou a sua mãe e a sua avó, e por isso chamou a atenção de Paulo, e Paulo convidou para que Timóteo seguisse com ele. Então fala que Timóteo seguiu atentamente a teologia, a fé, a paciência, né? Timóteo era um rapaz tímido, era um rapaz com problemas de saúde, por isso na carta nós vemos também muitas palavras de encorajamento. É uma carta que ensina, mas é uma carta também de encorajamento a Timóteo. Não desprezes a tua mocidade, né? Então eu imagino a cena, né, Timóteo chegando como um jovem pastor na igreja, e aí como é que ele vai falar com os irmãos mais velhos, como é que ele vai resolver os problemas da igreja? E em tudo Paulo orienta, olha, fala com o mais velho como se fosse seu pai, fala com uma pessoa nova como se fosse seu irmão, sua irmã, né? E Timóteo sempre atento. E Paulo diz, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Então isso traz um consolo para a gente, né? Algumas vezes somos perseguidos no trabalho, né? Ou em diversas situações. E a Bíblia diz, né, no mundo nós teremos aflições, Cristo nos disse isso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo diz ainda no verso 3, todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Na última lição, colocamos lá no finalzinho que a gente consiga sempre ter respostas bíblicas para as situações, né? A nossa palavra, a nossa resposta não pode ser a mesma que o mundo tem. Então, aqui, toda a Escritura é inspirada para quê? Para ministrar a verdade, para repreender o mal, né?
Então, nós precisamos, eu digo isso por mim também, né, que eu preciso cada vez mais exercitar como responder. Responder na palavra, com versículos bíblicos, né? Então, a palavra de Deus, ela é inspirada e proveitosa, quer dizer, aproveito na palavra de Deus, para quê? Para ensinar, para exortar e até para encorajar, né? Quantos salmos nós temos também de encorajamento, de alegria, né? Capítulo 4. Pregar a palavra com sabedoria. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Aqui, mais do que um apelo, Paulo está encarregando oficialmente o seu discípulo de dar sequência à sua missão, né? E dar sequência como? Pregando a palavra, a tempo, fora de tempo, aconselhando, repreendendo, encorajando com paciência e sã doutrina. Já pensaram, irmãs? Repreender com paciência, ensinar a sã doutrina com paciência. Por que a palavra paciência está aí no meio? Porque ela é importante. Fica como um lembrete para nós também. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, olha só nessa versão King James, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quanto nós podemos aprender com essa carta, né? De ser paciente, de suportar os sofrimentos e de cumprir o que Deus tem planejado para cada um de nós, né? Paulo não fugiu, Paulo seguiu o que o Senhor tinha planejado para ele. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Aqui, Paulo está fazendo uma comparação com o próprio sangue dele. Então, os judeus faziam aqueles sacrifícios, né? Então, Paulo está fazendo uma comparação, porque ele também sabe que vai morrer. Então, ele está comparando aqui, fazendo uma comparação, que o seu sangue também está para ser derramado por conta da sua execução sob o juízo de Roma. E a tradição judaica da cerimônia de oferta de libação, quando se derramava vinho puro ao redor do altar do sacrifício. O apóstolo está confiante e honrado em servir ao Senhor e oferecer a sua própria vida em oferta a Cristo. E vem o versículo 7, que é um versículo tão conhecido, é um versículo que a gente tem escutado muito, que a gente escuta quando a gente vai naqueles sepultamentos de pessoas que a gente sabe assim, nossa, essa pessoa seguiu uma vida cristã, foi fiel até a morte, né? Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, quando escutarmos esse versículo, a gente vai lembrar quem está falando isso, qual é o contexto de Paulo, né? Paulo estava há poucos momentos, poucos dias, eu não sei aqui, né? Vou imaginar, estava a poucos dias da sua morte. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda.
Então, Paulo estava indo para a execução, mas ele estava feliz porque ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Versículo 9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Então, isso aqui, irmãs, o que nos faz pensar? Paulo queria a presença de Timóteo, né? Então, ele estava ali num momento difícil, um momento de fragilidade. Ele estava feliz, mas estava frágil também. Então, o que isso nos faz lembrar? Então, procura vir ao meu encontro. Quando a gente precisa de ajuda, a gente deve procurar ajuda. Procura uma irmã temente a Deus, uma irmã fiel, que possa conversar, que possa te dar bons conselhos, né? Então, procure ajuda. Quando você precisar, procure ajuda, não fique sozinho. Versículo 10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, né? Então, a gente não deve olhar assim para quem desapontou a gente, né? Deus vai cuidar dessas pessoas. Somente Lucas está comigo. Versículo 11, irmãs, tem uma mensagem nesse versículo. Toma Marcos e traze-o comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Parece um versículo comum. Ah, traz o Marcos também. Quem é Marcos? O que esse versículo está falando? Está falando sobre perdão. Paulo está no final da vida dele, lá em Atos, no capítulo 13, capítulo 15, há um desentendimento entre eles, né? E João Marcos decide que não vai mais participar da viagem, eles se desentendem e vai cada um para um lado. E depois, acho que é Barnabé que volta com João Marcos para a segunda viagem, e Paulo fala, não, ele deixou a gente na mão na primeira viagem, não vamos levar ele. Então foi Paulo e Silas para um lado, e Barnabé foi para outro com João Marcos. Deixa eu pegar aqui. Atos 15, 37 a 39. Atos 15, 37 a 39. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha tinha falado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, né? E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Então, irmãs, houve uma desavença aqui entre eles. E agora Paulo está lá no final da sua vida e tem esse versículo, olha, traz Marcos, porque ele é importante, ele é de grande auxílio para o meu ministério. Então, esse versículo está falando sobre perdão. Que coisa linda, né? A mensagem que está escondidinha nesse versículo está falando sobre perdão. Versículo 12. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 13 fala para a gente nunca se afastar da palavra. Então, Paulo pede para trazer os pergaminhos, ele quer continuar estudando, ele está nos últimos dias da vida dele, ele quer estudar a palavra. E, às vezes acontece, a gente acha, eu já sei, eu já li a Bíblia inteira. Não, a gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar buscando a palavra de Deus, a gente não pode se afastar da palavra de Deus. É isso que esse versículo diz, olha, traz a capa, lá era um lugar frio, né? E os pergaminhos, que ficaram na casa de Carpo. Versículo 14. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor, com certeza,
lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me separaram. Lá na primeira epístola, né, que fala sobre Alexandre e Mineu, que eram pessoas da igreja de Éfeso que estavam causando problemas, né? Então, aqui, Paulo diz para Timóteo, olha, Timóteo, ele me prejudicou, mas o Senhor que vai cuidar disso conforme as atitudes dele, né? Então, deixa que Deus trate quem te faz mal, se alguém lhe fez mal, né? Se alguém lhe deve algo, deixe que Deus trate, Deus vai tratar. Versículo 16 de novo. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhes seja imputado em juízo. Todavia, quer dizer, porém, todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Então, essa palavra é muito importante, né, irmãs? Todavia, quer dizer, mas, porém, entretanto, o Senhor permaneceu ao meu lado. Então, nós não estamos sozinhas, Deus está conosco. Deus está conosco. Olha que carta linda, né, que Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo, Deus está conosco. Olha, aconteceram tantas coisas, mas Deus me livrou da boca do leão. Assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno, né? Lá no versículo 9, ele fala assim, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Aqui, ele está falando, olha, vem antes do inverno. Agora ele está sendo bem específico. Vem antes do inverno, né? Porque o inverno era muito rigoroso. Êmbolo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja com todos vós. Paulo se preocupa em deixar registrada uma expressão de bênção a todos quantos pudessem ler e ouvir o conteúdo das suas cartas. Todavia, o apóstolo faz questão de dedicar uma palavra particular de encorajamento a Timóteo, seu filho na fé em Cristo. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Nossa, se tivesse que escrever uma carta de despedida, como seria essa carta? Para quem eu escreveria essa carta? Quais são os valores? Quais são os princípios bíblicos cristãos importantes para a gente deixar para as pessoas que a gente ama, né? Para as pessoas que são próximas a nós, né? Então, essa carta aqui é uma carta de carinho, uma carta de cuidado, uma carta de ensinamento, que nos ensina, nos conforta. E, como eu disse, eu fiquei muito feliz em poder estudar um pouquinho mais essas duas epístolas de Paulo, porque elas tocaram muito o meu coração, né? E o meu pedido ao Senhor é que também essa carta também fale com todas vocês e que Deus nos abençoe.